Há um momento na história de muitas nações em que o barulho das máquinas começa a diminuir. Primeiro, são menos turnos, depois, menos contratações e depois, por fim, o silêncio. E o Brasil, meus amigos, está caminhando justamente para esse silêncio. Porque, segundo a Confederação Nacional da Indústria, o faturamento industrial caiu 5,3% em agosto de 2025, a renda dos trabalhadores também recuou e o emprego industrial parou de crescer. São 4 meses consecutivos de estagnação. É um número que isoladamente pode parecer até uma estatística fria, mas na realidade ela representa algo muito importante. Representa o enfraquecimento do músculo que move qualquer economia moderna. Desde o início do século XX, a industrialização foi sinônimo de progresso. Ela criou a classe média, urbanizou os países, impulsionou a ciência e a inovação. E quando a indústria perde força, o país perde densidade econômica, perde autonomia tecnológica e, aos poucos, perde o seu futuro também. A história recente mostra isso com muita clareza pra gente. Nos anos 1970, a Holanda descobriu algo extremamente importante. Descobriu uma fonte de gás natural no Mar do Norte e viveu uma verdadeira euforia de prosperidade. O dinheiro simplesmente jorrava, o câmbio se valorizava e o país acreditou que poderia viver apenas desse seu novo ouro energético. Porém, em menos de uma década, o preço da riqueza foi justamente a desindustrialização da Holanda. O que eles falaram? A gente não precisa mais de indústria. Com isso, as fábricas fecharam as portas. O emprego simplesmente desapareceu e a economia do país entrou num verdadeiro colapso. O termo doença holandesa, muito conhecido entre os economistas, nasceu justamente como uma advertência, porque quando um país concentra toda a sua vitalidade em um único setor, ele simplesmente adoece por dentro. E o Brasil segue o mesmo roteiro, porém com sotaque tropical. Por quê? Porque a gente exporta soja, minério, petróleo, que é como se fosse o nosso ouro, enquanto a gente importa tecnologia, a gente importa veículos, chips, e é exatamente um modelo de economia que entrega o esforço bruto e a gente compra de volta alto valor agregado. E o resultado é muito previsível. Crescimento, a gente tem até um crescimento, é aparente, porém frágil, superávit comercial, porém sem prosperidade real, um PIB que até cresce por conta dos gastos do governo, mas sem criar riqueza distribuída. A queda do faturamento industrial em agosto de 2025 é só o sintoma mais visível de uma doença que vem se agravando há anos e que agora ameaça corroer o coração produtivo do nosso país. E a pergunta é muito simples, porém urgente. O Brasil ainda quer ser um país que produz ou a gente está se conformando em ser apenas um fornecedor de matéria-prima barata para o resto do mundo, hein? Muito bem, meus amigos, a indústria brasileira, a indústria da transformação está à beira da extinção. Não sou eu que estou dizendo, é um estudo da própria FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que eu vou te apresentar daqui a pouco, que diz que isso está acontecendo, a extinção da indústria brasileira. O que a gente está acompanhando aí com o faturamento industrial caindo, com a indústria minguando, cara, isso não é de hoje que está acontecendo. São décadas e décadas de trabalho pesado do governo que vem acabando, destruindo a nossa indústria. Bom, vamos lá, nessa matéria que saiu aqui na CNN Money, faturamento industrial cai 5,3% em agosto agora de 2025 e o emprego fica estagnado, diz a Confederação Nacional das Indústrias. O faturamento médio das fábricas brasileiras caiu 5,3% em agosto, segundo os indicadores industriais divulgados nesta terça-feira, dia 7 de outubro de 2025, pela CNI. Essa queda de agosto é em comparação com o mês anterior. Agora, na comparação com agosto do ano passado, de 2024, a queda nas vendas do setor foi de 7,6%. Ou seja, é uma queda muito forte que chama muita atenção. E o que está causando esse problema na nossa indústria? Segundo especialistas, a tendência de queda no faturamento industrial é consequência de vários fatores. O primeiro deles é o patamar elevado dos juros no nosso país, que impacta o crédito e o crescimento econômico como um todo. E você sabe quem é o responsável pelos juros altos no Brasil, né? Justamente o governo que toma o crédito do mercado para pagar a sua dívida, para pagar o seu rombo, e esse governo tem gastado cada vez mais, e isso deixa o crédito caro. A taxa de juros hoje no nosso país está aqui a 15%, o que é um absurdo. É a segunda maior taxa de juros do mundo. O segundo elemento, segundo a especialista, é a entrada de bens importados, especialmente
de bens de consumo, capturando boa parte do mercado consumidor da indústria nacional e prejudicando o setor. Ou seja, a gente tem indústria aqui para produzir roupa, para produzir calçado, para produzir bolsa, para produzir um monte de produtos. Qual que é o grande problema? A nossa indústria, ela não é competitiva com o mercado global. A gente vive num mundo globalizado hoje em dia. Uma empresa que está lá no sudeste da Ásia consegue colocar um produto aqui no nosso país em 2, 3 dias, de uma forma muito rápida. Mesmo com o custo de transporte, de frete e o tempo para chegar esse produto aqui no nosso país, a nossa indústria que está aqui em solo nacional não consegue competir por conta do custo do Brasil. A carga tributária que existe aqui no Brasil é praticamente proibitiva para qualquer um que queira empreender nesse país. Então essa entrada de bens importados, especialmente de bens em consumo, significa o quê? Significa que é muito mais barato você comprar um produto que vem de fora, produzido lá fora, com a mão de obra sendo desenvolvida lá fora, com a tecnologia sendo desenvolvida lá fora, do que comprar aqui dentro do nosso país, o que é um grande absurdo. Nós temos zero política pública para ajudar a nossa indústria nesse momento. Muito pelo contrário, o que existe é política para destruir a nossa indústria. O colapso da indústria brasileira não é fruto de um evento isolado, mas é o resultado cumulativo de décadas e mais décadas de escolhas equivocadas. O primeiro fator é o custo do dinheiro. Com a Selic ali na casa dos 15%, o Brasil mantém uma das maiores taxas de juros reais do planeta. E em países que competem diretamente com a gente, como México, Índia e Indonésia, o crédito é uma verdadeira alavanca para o crescimento. Aqui no Brasil, ele é um verdadeiro muro. O empresário que tenta modernizar a sua fábrica ou ampliar a sua produção, contratar mais pessoas, ele acaba enfrentando uma equação praticamente impossível, com um custo de financiamento altíssimo, demanda enfraquecida e um governo que consome quase todo o crédito disponível no sistema financeiro. E o segundo fator é o câmbio desvalorizado. Com o dólar oscilando, chegando ali na casa dos R$ 5,30, as indústrias que dependem de insumos importados, como peças, chips, componentes eletrônicos, maquinários, elas veem os seus custos de produção simplesmente explodirem, porque a indústria brasileira perdeu competitividade já há tanto tempo que nem consegue mais acompanhar, aproveitar o câmbio favorável. E o terceiro obstáculo é o custo Brasil. Essa engrenagem de ineficiência rouba completamente a produtividade antes mesmo da primeira máquina ser ligada. Com um sistema tributário caótico, infraestrutura precária, insegurança regulatória, fazem do ato de produzir no Brasil uma verdadeira aposta de altíssimo risco. Transportar uma carga do interior do Brasil para o porto, meu amigo, custa um absurdo, em média o dobro do que acontece em países asiáticos e demora o triplo. E o quarto fator é a concorrência internacional cada vez mais agressiva e organizada. As indústrias asiáticas, especialmente as chinesas, operam com crédito estatal barato, energia subsidiada pelo Estado e escala global. Compete-se com conglomerados apoiados por governos, enquanto o fabricante brasileiro disputa espaço sozinho, sem uma política industrial coerente e com um sistema tributário que pune qualquer um que tenta crescer. Qual é o resultado disso? O resultado é um ciclo vicioso. Quanto mais cara fica a produção nacional, mais espaço ganham os produtos importados. Quanto mais o mercado nacional se enche de produtos importados, menos a indústria nacional produz e menos capacidade a gente tem de investir em inovação. E o impacto disso tudo não é somente econômico, é também civilizatório. Cidades inteiras que nasceram em torno de fábricas agora veem galpões e galpões abandonados, empregos desaparecendo e o comércio local definhando. E esse é um gráfico extremamente importante que mostra pra gente como é que se comportou a nossa indústria com relação ao PIB. Lá em 1947, no pós-guerra, a nossa indústria representava 26% do nosso PIB. E isso foi aumentando até chegar em 1985 e a nossa indústria representar 48% do PIB. Aqui veio a redemocratização e o que aconteceu com esse período aqui, ó? Olha só o que aconteceu com a indústria. Teve uma queda, depois teve uma leve recuperação e depois ali de 1993, meu amigo, olha o que aconteceu, uma queda drástica. E em 2024, o último dado que a gente tem de ano fechado, a nossa indústria representa apenas 24,7% do nosso PIB. E a cada mês que passa, essa relação com o PIB tem caído cada vez mais. Olha o que disse a Confederação Nacional da Indústria, abre aspas,
o Estado brasileiro, diferente do que aconteceu com a Coreia do Sul, Taiwan, China, Vietnã mais recentemente, deixou de ter na política industrial uma agenda importante. E ele continua: a carga fiscal no Brasil é o dobro da média dos emergentes. É claro que isso puniu enormemente a nossa indústria. Da mesma maneira que nós fizemos uma escolha de futuro para o agro, e ela foi bem sucedida, nós punimos a indústria brasileira de maneira absolutamente anacrônica. Bom, vamos entender esse conceito que diz muito sobre o futuro de qualquer economia, que é a formação bruta de capital fixo, ou simplesmente FBCF. Esse indicador ele é muito importante porque ele mede quando um país investe na sua própria capacidade de produzir. Quando uma empresa compra novas máquinas, constrói uma fábrica, amplia um galpão, adquire equipamentos ou quando o governo investe em infraestrutura, tudo isso entra na conta do FBCF, Formação Bruta de Capital Fixo. Em outras palavras, é justamente o que transforma um país de consumidor em um país produtor. A FBCF é o investimento que cria o amanhã. E é justamente aqui que o Brasil vem tropeçando há anos. Segundo o IBGE, a taxa de investimento que compara o FBCF com o PIB está em torno de 17%, o menor patamar desde 2019. Ou seja, a gente investe aproximadamente 17% em formação bruta de capital fixo, em maquinário, exatamente nesse setor. Para efeito de comparação, países que crescem de forma sustentada, como China, como a Índia, como a Coreia do Sul, investem entre 25% e 30% do PIB em FBCF. Isso significa que o Brasil está investindo quase 10 pontos percentuais a menos do que o mínimo necessário para sustentar um crescimento de longo prazo. E o reflexo é imediato, porque menos investimento significa menos inovação, que significa também menos produtividade e, no fim, menos empregos de qualidade. É assim que as nações investem e se preparam para o futuro. E o Brasil, infelizmente, está atrasado nesse jogo. Agora, a relevância da indústria brasileira, da indústria da transformação brasileira no mundo, meu amigo, está despencando drasticamente. A gente recuou 1,5 ponto percentual de 1996 até 2023. A nossa relevância foi de 2,7% no mundo para 1,2%, como você pode ver nesse gráfico aqui, ó. Nesse vermelhinho aqui é a China, que estava lá em 1996, ó, com um percentual aqui de aproximadamente 7% do PIB mundial. A China saiu de 7% para 31,7%. Como você pode ver aqui, ó, a China está em primeiro lugar. Os Estados Unidos perderam espaço também na indústria mundial, saindo ali de primeiro lugar lá em 1996, caindo para a segunda colocação agora em 2023, com a participação de 14,9% da indústria mundial. E o Brasil, hein? O Brasil já estava no meio desse bolo aqui em 1996, com 2,7% e caiu para 1,2% agora em 2023. Aqui na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, tem um artigo muito interessante falando sobre a indústria da transformação brasileira que está à beira da extinção. Aqui é onde o economista, o Cláudio, traz todas as informações aqui de como que ele enxerga a indústria brasileira, trazendo números, trazendo gráficos, trazendo dados extremamente importantes. Eu vou deixar o link desse artigo para você acessar com calma e ler essas informações, que são informações extremamente valiosas. Aqui você vai entender como que ao longo do tempo a indústria brasileira foi se deteriorando. E o governo brasileiro, principalmente o governo Lula, tem grande parte nisso. O que está em jogo aqui, meus amigos, não é somente o desempenho de um setor. Eu não estou falando somente sobre isso. Eu estou falando sobre o futuro do país. Porque quando a indústria encolhe, a economia perde complexidade e um país que perde complexidade perde também o seu futuro. A desindustrialização brasileira significa mais do que uma queda de 5,3% em algum mês. Ela representa a substituição lenta da produção pela sobrevivência, do trabalho produtivo pelo trabalho precário, do progresso pelo paliativo. A consequência disso tudo é muito visível. O Brasil cresce muito pouco, distribui mal a sua renda e depende cada vez mais daquilo que o resto do mundo decide comprar. Essa dependência reduz a autonomia econômica e enfraquece a capacidade de formular políticas públicas sustentáveis também. Uma economia baseada em ciclos de commodities é um navio à deriva. Se o vento para, ele não se move, e enquanto isso, a produtividade do trabalho permanece estagnada há mais de uma década. E o crescimento potencial do país gira em torno de 1,5%
30% ao ano, insuficiente para sustentar qualquer projeto de desenvolvimento a longo prazo. A renda industrial, que historicamente sustentava a classe média, está se dissipando. Nos anos 80, por exemplo, um trabalhador fabril brasileiro ganhava em média o equivalente a 75% da renda de um americano. Hoje a gente não chega a 25%. A indústria é mais do que um setor econômico. É o espelho da capacidade de um povo de transformar conhecimento em riqueza. E quando esse espelho quebra, o país perde o reflexo do que poderia ser no futuro. E talvez essa seja a maior tragédia brasileira. Não a pobreza em si, mas o desperdício do potencial de ser uma grande potência. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você mora em alguma cidade que já foi uma cidade produtiva, que já teve economia pujante e que agora está aos cacos? Você conhece alguma cidade nessa configuração? Como você está enxergando a economia brasileira, hein? Deixa aqui a sua participação nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.